quero saudar a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que antes de nós chegarmos aqui, Ele já estava aqui, para receber o nosso louvor, a nossa adoração. E é maravilhoso, irmãos, estarmos juntos em o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para meditar na sua palavra, para adorar o nome do Senhor com tamanha alegria como assim o fizemos. Eu quero pedir aos amados irmãos que abram o texto de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Assim diz a palavra de Deus: veio a minha mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à casa, à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu,
o Senhor disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, para que o nosso Deus fale ao nosso coração nesta noite, através desta palavra. Oremos ao Senhor. Nós queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor, e pedimos ao Senhor que desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Fala conosco através desta profecia tão antiga, mas aplicável para as nossas vidas hoje. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminando a Tua palavra em nossa mente e fazendo resplandecer a Tua glória sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós aqui nesta noite. Pedimos a Tua bênção. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você poderia estar numa zona rural caminhando. De repente, você vê um homem caído ao chão. Sol causticante. E você então se depara com aquele homem. E você percebe que aquele homem está em um estado de inconsciência. Ele não está consciente. Mas a questão é, o fato de você, o cerne da questão é você perceber o que aconteceu. O que de fato aconteceu. Qual é a causa daquele homem estar ali, caído, naquela estrada? Então, possivelmente você poderia pensar, talvez ele vem de uma caminhada muito longa, e adoeceu, e caiu, inconsciente, e pegou num sono, porque já não aguenta mais, por causa das forças que se esvaíram por alguma doença. Talvez você balança então aquele homem, dá um chacoalhão, e de repente você vem na sua memória que talvez aquele homem, ele foi acometido de um mal súbito. Quem sabe um aneurisma cerebral veio sobre ele e de repente ele de fato está caído exatamente por causa disso. Muitas coisas poderiam vir à sua mente. Por que aquele homem está caído então? E de repente você percebe que os sinais vitais já estão diminuindo, mas que ele ainda não perdeu, não entrou em óbito. Queridos irmãos, quando nós olhamos para as profecias do profeta Ezequiel, Ezequiel é um homem de Deus, um profeta, e ele é do período do cativeiro, da Babilônia, dos 70 anos. Os textos mais difíceis de interpretar, possivelmente, são os textos e as visões do profeta Ezequiel. E é interessante, meus amados irmãos, nós percebemos então que o povo está nesta condição. O povo está inconsciente. Mas temos que voltar um pouco antes para
sabermos do porquê o povo de Israel é classificado como aquele vale de ossos secos. Os irmãos lembram que o povo de Deus violou a aliança. Eles violaram a aliança com Deus. Eles quebraram a lei. Eles desobedeceram a palavra de Deus. Eles viraram as costas para Deus e sua palavra. Deus não era mais interessante e não fazia mais parte da agenda do povo de Deus. Alguns reis do reino do sul, do reino de Judá, queridos irmãos, eles pecaram contra Deus, fizeram o povo errar, desobedecer a palavra. O povo se prostituiu com outros deuses. Eles quebraram a lei. Vocês lembram do rei Manassés, filho de Ezequias? E Manassés, ele sacrifica os seus filhos, queimando-os vivos, no vale de Inom. Ele adorou os astros, diz a Bíblia. Ele assassinou pessoas da sua própria intimidade, diz a Bíblia. E um rei após o outro, lá no final, com exceção de Josias, o grande reformador, mas eles fizeram, diz o texto, que era mal, o que era mal perante os olhos do Senhor. E Jeremias então, que está naquele momento, naquele contexto em que o povo, quando o rei Nabucodonosor chega para dominar Jerusalém, dominar a Sião e levar o povo cativo, Jeremias vai profetizar que o povo vai passar pela vontade de Deus, pelas mãos de Deus, 70 anos no cativeiro da Babilônia. O povo se esfriou. O povo estava com o coração congelado. Deus não era mais motivo de louvor, de adoração, de expressão, de exultação, de celebração. O povo está morto. O povo está perdido. O povo está inconsciente, porque o pecado produz inconsciência grave, ao ponto de aqueles que fazem parte do povo de Deus, não perceber os seus próprios pecados. Então nós temos, meus amados irmãos, o profeta Ezequiel aqui, sendo levantado por Deus, para pregar não a sua palavra, mas a palavra de Deus. E aquele povo precisava reviver, aquele povo precisava se reanimar, aquele povo precisava se alegrar na presença de Deus, aquele povo precisava de um despertamento espiritual, aquele povo precisava de um verdadeiro reavivamento espiritual. Reanimar-se no Senhor, revigorar-se no Senhor, renovar-se no Senhor. O reavivamento, queridos irmãos, através desse texto, em primeiro lugar, ele passa pelas mãos de Deus, porque é Deus que faz, é Deus que move a sua vontade, é Deus que faz coisas que nem entendemos muitas vezes, humanamente falando. Então Deus é que faz, Deus é que opera o reavivamento de seu povo. É interessante, meus amados irmãos, percebemos então, versículo 1, 2, diz assim: veio a mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos.
Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como precisamos ouvir a palavra do Senhor, e temos ouvido, e temos ensinado, e temos sido instruídos pela palavra, e temos crescido espiritualmente, temos crescido na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Mas, meus amados irmãos, o reavivamento ele vem pela operação do Senhor. É Deus que traz o reanimar-se no Senhor, Ele que traz alegria. E a gente pode ver que o texto diz, mostrando-se, autoexplicando, versículo 11, que esses ossos eram a casa de Israel. A casa de Israel. Eles estavam como que mortos. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Tens nome de que vives e estás morto. O tradicionalismo daquela igreja matou aquela igreja. Queridos irmãos, o tradicionalismo pode matar uma igreja, pode congelar o seu coração. Pastor Hernandes fala que a ortodoxia morta prejudica a igreja, tira o vigor da igreja, tira o enverdecer da igreja, tira a igreja de ter mais experiências com Deus. E ele diz que nós precisamos tanto da ortodoxia, como também de termos uma experiência com Deus todos os dias, que a palavra que conduz é a nossa única regra de fé e prática. Mas o tradicionalismo e vários outros fatores, queridos irmãos, eles são capazes de minar as forças da igreja. Precisamos ter a cabeça cheia de doutrina, de ensino da palavra, das escrituras, mas precisamos ter o coração compungido para buscarmos a Deus e cumprirmos a sua palavra. A mensagem de Ezequiel, queridos irmãos, é uma mensagem de mostrar que é Deus que vem para reavivar a sua igreja. É Deus que vem para nos reanimar, porque nem sempre estamos animados, nem sempre estamos empolgados, nem sempre estamos desejosos de termos experiências até mesmo com o próprio Deus. Nem sempre estamos desejosos de buscarmos a palavra, ou de ouvirmos a palavra, ou de sermos instruídos pela palavra. Nem sempre estamos desejosos de orarmos. Às vezes passamos pelos ventos sombrios, às vezes passamos por esse estado, porque o pecado, ele é capaz de promover um esfriamento sobre as nossas vidas. É Deus que faz, é Deus que faz, é pela vontade de Deus, é pelo tempo de Deus. Ele que nos reanima. Como é bom, meus amados irmãos, termos a nossa fé reanimada no Senhor, para o trabalho do Senhor. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, o reavivamento é uma obra exclusivamente espiritual. A obra do reavivamento na igreja é espiritual. Versículo 14.
porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse, e isto o fiz, diz o Senhor. Amados irmãos, o reavivamento da igreja passa por uma ação poderosa e espiritual da parte de Deus sobre a igreja. É uma obra espiritual, é pelo Espírito Santo. E se é pelo Espírito Santo, sabemos que Ele está aqui nesta noite. E se é pelo Espírito Santo, sabemos que quando a palavra é interpretada claramente, Ele está agindo na vida das pessoas, convertendo os corações, até mesmo dos crentes que estão distantes. Nós podemos muitas vezes humanamente achar que o reavivamento vem pela pintura da igreja. Vamos pintar a igreja, pastor. Vem o aniversário da igreja. Talvez alguém pense que o reavivamento da igreja vem pelos bancos. Vamos camuflar esses bancos. Vamos colocar, vamos cobrir esses bancos para que os irmãos fiquem felizes. Vamos embelezar esses bancos. Talvez alguém poderia pensar, o reavivamento vem, vamos mudar a fachada da igreja, vamos derrubar esse templo e construir um novo templo com uma nova fachada. Não é por aí, queridos irmãos. Não é por novas estruturas e formas organizacionais. Não. Nós precisamos, mas não é por esse viés, é pelo poder e pelo Espírito Santo. A igreja precisa ser guiada pelo poder do Espírito Santo. E Ele é uma pessoa, Ele está conosco. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele sofre quando pecamos. Como nós precisamos ter mais intimidade com o Espírito Santo, para que a igreja possa se tornar cada vez mais reavivada, viva no Senhor. Não são perspectivas de mudanças organizacionais, estruturais. Tudo isso, queridos irmãos, é superficial diante de algo muito maior que Deus tem para a igreja. Olhe bem, quem guia a igreja, quem dirige a igreja, quem deve dirigir os trabalhos da igreja, quem deve dirigir o conselho da igreja, o presbitério, o sínodo, o supremo concílio, é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. E isso Ele faz através da sua palavra. É por isso, queridos irmãos, que precisamos nos submeter à ação de Deus, que é dar o nosso coração, porque é obra espiritual. Ah, pastor, a nossa igreja precisa de reavivamento, então precisamos que o Espírito Santo de Deus faça uma obra em nossas vidas. Precisamos voltar à palavra de Deus. E a reforma, temos falado sobre isso. Precisamos voltar à palavra, precisamos praticar a palavra. Voltar, porque sem o Espírito Santo, queridos irmãos, o nosso trabalho é vazio e fútil. Olhe bem, sem o Espírito Santo, o trabalho é vazio e fútil. Mas com o Espírito Santo, o trabalho produz frutos.
ele é frutífero, ele cresce, ele amadurece, ele traz vida, coração cheio, dependentes da graça de Deus. É pela ação do Espírito Santo. Tudo é feito por obra do Espírito Santo. Precisamos resgatar esta ideia, a ideia apostólica do período dos apóstolos. E isso não é pentecostalismo, isso é vida com Deus. Isso é intimidade com Deus. Coração quebrantado, coração na presença de Deus. Olha só, lá no Salmos, 51, 17, 18, palavra de Deus: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo de Deus. Porque aquela promessa que fora derramada em Atos dos Apóstolos é para nós também. Nós podemos receber uma visita do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2. Logo depois de Pedro ter pregado aquela mensagem, Pedro ter feito aquele discurso de, naquele dia, haver um acréscimo de quase 3.000 almas. E aquele momento tão glorioso, do derramamento do Espírito Santo de Deus, que avivou a igreja, que abriu os olhos espirituais da igreja, que deu sabedoria ao povo de Deus, até aqueles iletrados, incultos, para pregarem a palavra de Deus, e pregaram com tamanho vigor, e tantas almas se converteram a Cristo. A promessa é para nós. Capítulo 2, versículo 39 diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe. Olha nós aqui, longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Queridos irmãos, precisamos de uma visita maravilhosa do Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus que os conflitos desaparecem. É pelo Espírito Santo de Deus que a celeuma, que o rancor. É pelo Espírito Santo de Deus que os desentendimentos, os desencontros vão desaparecendo. É pelo Espírito Santo de Deus que a comunhão na igreja, ela fica mais florida, como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que nós somos sustentados pela graça de Deus todos os dias da nossa vida. Glória a Deus tão somente. Mas, meus amados irmãos, o reavivamento da igreja, ele é operado por Deus, ele é uma obra do Espírito Santo exclusiva. Não adianta querermos, vamos extravasar,
Vamos colocar vários flashes de luzes, de várias cores, no meio da igreja. Vamos embelezar, vamos fazer algo para atrair as pessoas. Vamos usar dos instrumentos do louvor, vamos botar o povo para cantar, para extravasar. Isso não é reavivamento. Reavivamento é bíblico, é palavra de Deus, é praticar a palavra, é viver a palavra, é andar na luz. O reavivamento, meus amados irmãos, ele promove vida. O reavivamento da igreja, ele promove crescimento, triunfo da igreja. Parece redundante, mas é verdade. Você pode perceber que quando uma igreja ela está cheia do Espírito Santo, ela tem vontade de pregar a palavra. É um dos sinais. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que buscar uma boa estratégia para anunciar o nome de Cristo. Eu quero ser usado por Deus. Um outro sinal do avivamento, do reavivamento, de que nós estamos compungidos, cheios de Deus, cheios da palavra, e queremos praticar a palavra, que estamos cheios do Espírito Santo. Pastor, eu quero ser útil na obra de Deus. Pastor, eu quero me descobrir na obra de Deus. Eu quero descobrir o meu dom. Me ajude em oração. Eu quero servir a Cristo, porque Ele deu a sua vida na cruz por minha vida. Pergunta: você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quem está no trono do seu coração é o Espírito Santo? Ou é a sua carne? O seu ego? Queridos irmãos, nós precisamos identificar onde está o equívoco, onde está, o que é que está me impedindo, qual é o problema, porque eu não tenho avançado. Foi o Dr. Rick Warren que disse: pergunta errada. O que fazer para a igreja crescer, frutificar? E ele diz: pergunta certa. O que está impedindo a igreja de frutificar? E aí você transfere esta pergunta para você mesmo e você a faz para você mesmo. O que está me impedindo de frutificar na obra do Senhor? Eu não quero estar como o povo de Israel, como um vale de ossos secos. É vida. O Senhor nos chamou para a vida. A igreja produz vida. E esta vida, ela vem pela pregação do Evangelho. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nós estamos com o rosto descoberto. Nosso rosto está descoberto. E nós estamos caminhando todos os dias. E neste caminho, nesta caminhada, nós refletimos a glória do Senhor.
Deus nos chamou de fato para uma vida nova, para uma novidade de vida. Nós somos vivos espiritualmente, nós não estamos mortos espiritualmente. E quem está vivo espiritualmente, pelo poder de Deus, produz vida. Uma igreja viva é diferente de uma igreja morta. O barulho dentro da igreja não significa que o reavivamento está acontecendo. Pode ser apenas histerias humanas. O que me diz de fato se o meu coração está reavivado no Senhor é se eu tenho praticado a sua palavra. Nós sabemos que Deus cumpriu a sua palavra. O povo voltou para Judá, para Jerusalém. E nós sabemos que vieram as levas, né? Primeiro com Zorobabel, você vê lá em Ageu, o povo de Deus voltando para a construção do templo. Depois o povo veio com Esdras. E depois com Neemias. E Malaquias prega a palavra. Queridos irmãos, precisamos então nos fortalecer, como diz o hino. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó, renova seu vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica. Precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus, que Ele continue abençoando, dirigindo, governando as nossas vidas. Amém. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua palavra. Sonda o coração da Tua igreja neste lugar, Senhor. Sonda os nossos corações, Senhor. Nos afaste de tudo aquilo que, ó Deus, intercepta a nossa comunhão com o Senhor, com o Teu Espírito Santo. Aquilo que atrapalha o progresso espiritualmente da Tua igreja, o crescimento numérico da Tua igreja. Renova as nossas forças. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos sermos enquadrados como o Teu povo Israel, que estava como o vale de ossos secos, sequíssimos. Senhor, não sabemos como está o coração de todos aqui nesta noite, e possivelmente daqueles que estão assistindo a Tua palavra nesta noite. Mas se houver uma semelhança, ó Deus, de corações vazios, ó Deus, de pessoas que estão distantes do Senhor, ó Pai querido, opera a Tua vontade em nossas vidas, faz uma obra poderosa, vem sobre nós, ó Espírito Santo de Deus, vem direcionar, vem endireitar, vem aplanar o nosso caminho, os nossos pensamentos. Não nos deixe, Senhor, sermos inúteis na Tua obra. Não nos deixe, Senhor, sermos motivos de paralisação do Teu reino, da Tua obra. Não nos deixe, Senhor, sermos motivos do enfraquecimento e do crescimento da Tua igreja, da Tua obra.
Não nos deixe, Senhor, ficarmos com o coração embrutecido, duro, onde não há mudança, mesmo diante das tuas palavras sobre as nossas vidas. Muda-nos, Senhor. Age em nós, para que bons resultados possamos colher, Senhor. Dirige, Senhor, e governa as nossas vidas, em nome de Jesus. Recebei a bênção apostólica, meus irmãos. E agora, amada Igreja de Cristo, que a graça bendita, gloriosa e eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. 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 Os irmãos podem tomar assento.